Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 26 de setembro, hoje é terça-feira. Amados irmãos e irmãs, estamos na 25ª semana do tempo comum. O Senhor vem ao nosso encontro a cada dia, a cada momento, a cada instante, para nos tocar, para nos convidar, para nos chamar a segui-lo. Abramos o nosso coração para acolher este divino hóspede de nossa alma, que constantemente e sem cansar vem ao nosso encontro. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Lucas, capítulo 8, versículos 19 a 21. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então, anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos ainda com a primeira leitura do livro de Esdras, capítulo 6, versículo de 7 a 8, depois o versículo 12, depois os versículos 14 a 20. Este trecho, este relato, amados irmãos e irmãs, começa a descrever, sobretudo, a realidade dos territórios do povo de Israel, da terra de Israel. O rei Dário escreveu ao governador do território da outra margem do rio Eufrates: deixa que prossigam os trabalhos no templo de Deus, que o governador de Judá e os anciões dos judeus edifiquem a casa de Deus no seu lugar. Então, amados irmãos e irmãs, nós percebemos sobretudo essa realidade, essa iniciativa, de um Deus da vida que vai fazendo história, vai fazendo a sua história junto ao povo, ao seu povo, movendo os corações para que tudo concorresse para o bem daqueles que amam a Deus. Assim também a nossa vida se configura. Assim também cada um de nós, amados irmãos e irmãs, somos convidados a viver. Possamos nos deixar mover, guiar e experimentar o amor de Deus que se faz presente em nossa história. O Salmo 121 traz como resposta: que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, a alegria de ir à casa do Senhor, de ir ao encontro do Deus que nos ama, do Deus que nos quer bem. Por fim, o Santo Evangelho nos fala deste pequeno trecho que muitas vezes traz muita discussão, muita incompreensão. Nós ouvimos a expressão: a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então, a palavra está falando de irmãos de Jesus. Isso significa que Maria teve outros filhos? Vamos entender bem isto, amados irmãos e irmãs. A tradição da Igreja nos afirma: Maria é a Virgem antes, durante e depois, então, de ter dado luz ao Filho de Deus. Ela viveu a sua virgindade perpétua.
Há algumas tradições que vão dizer que José, quando assumiu Maria como esposo, ele já vinha de uma outra vivência familiar, já tinha outros filhos, e pode-se dizer então que esses irmãos de fato sejam meio-irmãos de Jesus por parte de São José. Mas isso não se tem plena certeza. Outros vão dizer que São José era jovem como Maria e eles juntos procuram viver esse caminho de castidade. Então, como entender assim o termo irmão, irmã? Amados irmãos e irmãs, no contexto de Jesus, não havia uma expressão que denominava primos. Então, todos eram irmãos. É importante lembrar também que a configuração do povo e das famílias eram realidades de clãs que conviviam todos juntos. Portanto, se tinha esse ambiente familiar. Também é importante lembrarmos que nosso Senhor Jesus Cristo inaugura um novo movimento, uma nova iniciativa, uma nova caminhada, onde todos somos irmãos uns dos outros e, sobretudo, a partir da fala dele, isso se dá plenamente. Minha mãe, meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Isso enaltece ainda mais Maria Santíssima, porque nesta vida não houve ninguém que soube acolher a palavra de Deus e pôr em prática como ela. Diante do anjo ela diz: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Peçamos ao Deus da vida que também nós, enquanto batizados, possamos nos fazer irmãos do Senhor, possamos, amados irmãos e irmãs, enfim, nos sentir filhos de Deus, filhos de Maria, irmãos de Jesus nosso Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.